Nossa história começa quando Ayato, um estudante universitário de 19 anos, recebe a notícia da morte de sua avó Sachiko e retorna à sua cidade natal, onde fica surpreso ao ver que 5 belas garotas agora estão morando em sua antiga casa de infância. Acidentalmente, ele se depara com cada uma delas enquanto estão se trocando, e para piorar, essa primeira introdução abruptamente termina com um chute no rosto, já que as garotas confundem Ayato com um ladrão. Mas quando Ayato acorda pouco depois, fica irritado ao ver que as garotas se recusam a desamarrá-lo, mesmo depois que ele explica que é neto de Sachiko e agora é dono do café. Em resposta, Oka, uma garota com atitude abrasiva, explica que elas são garçonetes no café de Sachiko e que a bondosa avó de Ayato era como uma família para elas, permitindo que as garotas morassem com ela. Apesar disso, o corajoso Ayato informa a elas que planeja expulsá-las e transformar o café em um estacionamento. Mais tarde, as garotas desabafam sua frustração com a falta de coração de Ayato, até que Emi, uma garota um pouco desmiolada, percebe de repente que Ayato conseguiu ver toda a sua personalidade quando ela o chutou antes. É quando Rijo percebe que todos os homens são como macacos e que elas podem usar o cérebro de chimpanzé de Ayato contra ele, seduzindo. Como parte do plano de Rijo, Oka irrompe no quarto de Ayato vestida de empregada e oferece-se para cozinhar para seu mestre um delicioso arroz pilaf. Para sua surpresa, Ayato não fica nem um pouco perturbado por essa técnica de sedução, o que faz com que Oka quebre brevemente seu personagem, mas ela para antes de insultá-lo. Quando Ayato confronta as garotas sobre seu terrível plano de seduzi-lo, Emi chega de repente usando shorts curtos e o convida para fazer uma corrida noturna com ela, mas sua roupa provocativa apenas deixa Ayato constrangido por ela, o que, por sua vez, constrange Emi ainda mais. Mais tarde, naquela noite, quando Ayato tenta dormir, ele é rude e acordado por uma Shirajiku bêbada, que afirma amar o cheiro masculino do quarto de Ayato e diz que sempre o amou, o que surpreende Ayato, já que eles acabaram de se conhecer. Tudo isso foi orquestrado pela astuta Rijo, que deixou Shirajiku bêbada sabendo que ela se soltaria e assim pudesse tirar uma foto dos dois apaixonados juntos e chantagear Ayato com ela. Infelizmente, Emi invade o quarto de Ayato antes que o plano se concretize e o agride, proclamando-se defensora de todas as mulheres. Na manhã seguinte, Emi pede desculpas por arruinar o plano de Rijo, e Ayato responde que ela deveria pedir desculpas a Shirajiku. Mas acontece que Shirajiku não se lembra dos eventos da noite anterior, o que é um alívio para Ayato. Com os planos das garotas falhando um após o outro, Ayato chama profissionais para determinar quanto custaria demolir a casa e o café, enquanto as garotas só podem assistir horrorizadas. Mas quando um dos homens acidentalmente quebra a placa do café, Ayato tem um flashback do momento em que sua avó lhe disse que nomeou seu café de família, que significa família em espanhol, e que os clientes que vêm ao café serão sua família. Nesse momento, Akane, uma músico descontraída, percebe a mudança na expressão de Ayato e rapidamente pede a Oka para preparar arroz pilaf para ele. Ao comer essa refeição, Ayato se emociona e chama sua avó, pois após a morte inesperada de seus pais, ele testemunhou Sachiko pedindo dinheiro emprestado para abrir o café, a fim de cuidar dele. A partir desse momento, Ayato se concentrou em se tornar um empresário de sucesso para poder proporcionar uma vida melhor a Sachiko, mas infelizmente ela faleceu antes que ele pudesse realizar isso. Enquanto isso, Oka ouve Ayato lamentar a perda de sua avó e percebe que ele não é tão ruim assim. Depois disso, Oka fica feliz ao ver que Ayato comeu tudo que ela cozinhou para ele, mas seu humor muda rapidamente quando ele diz de forma franca que o sabor estava apenas mediano. Ayato então reúne as garotas e informa que reabrirá o café em homenagem à sua avó, mas que ainda o transformará em um estacionamento se não der lucro em um ano. No entanto, quando Oka descobre que isso também significa que ele irá morar com elas, o confiante Ayato diz a ela que ela pode apenas comer sujeira se estiver infeliz. No entanto, viver com as garotas se mostra muito mais difícil do que ele esperava, especialmente quando elas inventam todo tipo de desculpa para evitar fazer qualquer trabalho doméstico, como Rijo não querer quebrar suas unhas ou Shirajiku se oferecendo para fazer toda a cozinha e limpeza ela mesma. Ayato imediatamente rejeita essa ideia e chama as outras garotas por se aproveitarem da bondade de Shirajiku. Mas mesmo quando ele consegue convencer as garotas a ajudá-lo na limpeza, Ayato ainda se vê tendo que cuidar delas e até leva um chute no rosto de Oka depois de acidentalmente ver o que há sob sua saia. Mais tarde, naquela noite, Ayato
Ayato concorda em jantar com as garotas, e embora essa refeição com elas seja um momento raro de tranquilidade, a vida de Ayato logo volta ao caos quando Oka acidentalmente invade o banho de Ayato depois do jantar e ele é mais uma vez atacado por Emi, que se autoproclama defensora da paz mundial. No dia seguinte, antes da reabertura oficial do café, Ayato decide arrogantemente mostrar às garotas como administrar corretamente o café e fazer um café delicioso, algo que ele acredita que pode realizar depois de assistir sua avó fazer isso por anos. Para sua surpresa, porém, o café que ele faz acaba ficando completamente sem sabor, o que é zombado de forma severa por Akane. Mais tarde, naquela noite, um irritado Ayato pede a Saeko para fazer uma xícara de café para ele, para que ele possa zombar de suas habilidades também. Mas quando o café dela se revela tão delicioso quanto o da vovó Sachiko, Ayato é forçado a pedir embaraçosamente a Akane que o ensine a fazer café adequado. No entanto, ao ver a reação dele, Akane o elogia por fazer uma cara tão fofa, o que o deixa ainda mais constrangido. Quando ele tenta constrangê-la dizendo que ela fica fofa quando sorri, Akane não reage e simplesmente agradece a ele, o que o irrita ainda mais. Depois que Ayato sai, no entanto, Akane fica visivelmente envergonhada. No dia seguinte, Ayato leva Rijo com ele para informar aos clientes regulares e parceiros comerciais do café que o Café Família está reabrindo em breve. Mas ao longo do dia, a atitude arrogante e estoica de Ayato causa a impressão errada e Rijo é obrigada a agir de forma fofa e gentil para compensar sua energia antissocial. Depois de um longo dia cobrindo Ayato, Rijo repreende por sua atitude instável e desrespeitosa. Surpreendentemente, no entanto, Ayato concorda com ela depois de refletir por um curto período e promete fazer melhor imediatamente. Ao ver isso, Rijo fica surpresa com a maturidade de Ayato e seu compromisso com o café. Enquanto ele sai para se desculpar com seus parceiros comerciais, Rijo decide recompensá-lo mostrando-lhe uma visão celestial que quase o leva ao céu também. Nos próximos dias, enquanto Ayato tenta se familiarizar mais com as garotas, ele se encontra constantemente discutindo com Oka e sempre há fricção entre eles. Com medo de que os clientes os vejam brigando o tempo todo quando o café reabrir oficialmente, Rijo persuade Ayato a tentar se dar bem com Oka elogiando-o a mais. No entanto, quando ele tenta elogiá-la, Oka percebe a expressão estranha de Ayato e erroneamente acredita que ele está zombando dela, o que a deixa ainda mais irritada. Mas quando ele mais tarde encontra Oka em seu uniforme de garçonete, ele a elogia sinceramente como fofa, o que a faz sorrir. Como Oka é uma estudante de moda e foi ela quem fez os uniformes do café, esse momento é especial. Infelizmente, esse momento terna logo arruinado por uma Shirajiku bêbada, que deseja deleitar-se com o cheiro masculino de Ayato. Esse momento constrangedor é capturado por Emi em alta qualidade. No dia anterior à abertura do café, Ayato paga às garotas o salário do mês anterior em nome da vovó Sachiko e revela que fez algum dinheiro graças ao mercado de ações, algo que Emi está um pouco ansiosa para saber mais. Infelizmente para ele, Emi acidentalmente quebra o celular e o laptop de Ayato ao servir chá enquanto segura halteres ao mesmo tempo, e ela faz de tudo para distraí-lo e evitar que ele descubra isso, incluindo vestir roupas apertadas e reveladoras. Para piorar, isso impede que Ayato venda suas ações em uma empresa repentinamente falida, o que acaba com suas economias e deixa Ayato totalmente dependente do sucesso financeiro do Café Família. Embora Emi ofereça suas generosas melancias para amenizar a dor de Ayato, essa oferta é prontamente rejeitada. No dia seguinte, o café finalmente reabre, e tanto os uniformes quanto o sabor do café são bem recebidos, com muitos clientes satisfeitos com a experiência. Até que chega Fuá, o agiota que sempre assediava a vovó Sachiko por causa do dinheiro que ela devia a ele. Mas quando Fuá zomba de Ayato e afirma que administrar um café é um esforço fútil, Ayato faz o possível para suportar e tratar o cliente como rei. Ele até impede as garotas de baterem em Fuá quando ele insulta a vovó Sachiko. No entanto, quando Fuá tenta mostrar dominância levantando propositalmente o vestido de Shirajiku, Ayato o expulsa de seu café e ameaça chantageá-lo se ele voltar. Ao ver isso, as garotas ficam ainda mais apegadas a Ayato, especialmente Shirajiku, que pensa sobre como Ayato não mudou nada desde que eram crianças. Mas apesar de seus primeiros dias maravilhosos desde a abertura, o café começa a perder clientes gradualmente a cada dia. Para reverter essa situação, Ayato tem a ideia de participar do Festival das Cerejeiras montando uma barraca nos fins de semana e pede ajuda às garotas para desenvolver novos itens de menu para atrair novos clientes.
Como Shirajiko é a melhor cozinheira do grupo, ela tenta cumprir esse pedido criando biscoitos de licor de cereja, mas acaba ficando bêbada enquanto os experimenta e mais uma vez se vê fascinada pelo cheiro masculino de Ayato. Felizmente ou talvez infelizmente, Rijo percebe a condição de Shirajiko e rapidamente coloca um fim em sua loucura, destruindo os biscoitos no processo. Em vez disso, eles decidem usar as habilidades musicais de Akane para atrair clientes. Akane decide dar a Ayato uma receita de biscoitos que ela havia desenvolvido com a vovó Sachiko naquele fim de semana. Ayato leva Emi e Oka para o Festival das Cerejeiras para abrir e administrar sua barraca, mas logo encontram o neto de Fuá e seus capangas, que tentam assediá-los. Felizmente, os vendedores ao redor são todos amigos da vovó Sachiko e ajudam a afastar os capangas. Embora tenham evitado a crise por um tempo, os capangas humilhados voltam naquela noite para vandalizar secretamente as barracas do Café Família. No dia seguinte, Ayato não se deixa abalar por isso, pois ele se lembra de que a vovó Sachiko tinha uma carroça de comida antiga que ele e Oka rapidamente arrumam para transformá-la em uma barraca móvel do café, que se torna um sucesso estrondoso graças às habilidades de mídia social de Rijo. E quando os grãos de café e os biscoitos na carroça acabam, a excessivamente energética Emi é encarregada de correr para buscar mais. Mas no caminho de volta para casa, após um dia longo e bem-sucedido, o grupo se depara novamente com os capangas, que tentam assediá-los mais uma vez. No entanto, Ayato conhece muito bem a lei e sabe que é melhor para eles não iniciar um ataque. Em vez disso, ele deliberadamente mostra fraqueza e deixa o neto de Fuá lhe dar um soco. Mas, sob pretexto de autodefesa, Ayato ordena a Emi que espanque os capangas, o que ela faz com movimentos rápidos, fazendo com que eles fujam com medo. Oka fica impressionada com o raciocínio rápido de Ayato, mas quando ele diz que só não quer que aqueles capangas destruam o belo cartaz que ela trabalhou tanto para fazer, Oka se sente incrivelmente emocionada. Alguns dias depois, Ayato percebe que Rijo está trabalhando demais tanto na faculdade quanto no café, e quando ele a confronta sobre isso mais tarde naquela noite, ela revela que se sente incrivelmente grata à vovó Sachiko e quer fazer tudo o que pode para ajudar o café a ter sucesso. Enquanto os dois conversam, Rijo lembra-se de quando sua mãe lhe disse que aqueles que não trabalham duro não têm valor, mas quando Ayato diz a ela que ela deveria viver sua vida para si mesma e não para os outros, ela se lembra da vovó Sachiko e pensa que Ayato pode ser um cara confiável. No dia seguinte, Ayato descobre que Akane toca em uma banda nos seus dias de folga, mas, por algum motivo, nunca permitiu que as outras garotas assistissem aos seus concertos. Por acaso, Ayato encontra um dos concertos underground de Akane e descobre que, apesar de suas vibrações antissociais habituais, ela é uma cantora muito apaixonada e talentosa. Depois do show, Ayato chama Akane, que imediatamente se sente chocada e envergonhada. Então ela pede a Ayato para manter sua música em segredo das outras garotas, pois ela não está pronta para contar a elas sobre isso. Ayato respeita a decisão de Akane e concede seu pedido, mas pouco depois Akane fica ainda mais envergonhada quando Ayato revela que gostou tanto de sua música que comprou um de seus CDs. Algum tempo depois, enquanto Ayato está fora de casa, as garotas discutem os perigos de morar com um homem e chegam à conclusão de que Ayato não é o tipo de cara para fazer algo suspeito. Mas durante a conversa, Akane de repente diz que não se importaria de se casar com Ayato, o que choca muito as garotas. No entanto, ela rapidamente retrata essa afirmação e diz que foi apenas uma piada, mas as garotas não estão convencidas. Alguns dias depois, quando as garotas começam a agir friamente em relação a Ayato, ele percebe que, apesar das aparências, as garotas são apenas funcionárias e não sua família. Mas quando ele vai contar isso a elas, ele descobre que as garotas haviam planejado secretamente uma festa para comemorar o aniversário de 2 meses do café e agradecer a Ayato por ser um ótimo gerente. Tocado por esse gesto, Ayato percebe que as garotas são sua família. Afinal, no final da festa, no entanto, Akane recebe uma ligação de sua mãe que, por algum motivo, a deixa muito chateada. Durante os dias seguintes, Ayato deduz pelo comportamento de Akane que ela planeja desistir e sair por causa de sua mãe. Quando ele a confronta sobre isso mais tarde naquela noite, Akane diz que é grata por tudo que Ayato fez por ela e oferece brincando espremer melancias como forma de retribuição. Mas Ayato, em vez disso, a convida para um encontro. E quando as outras garotas descobrem o encontro secreto, é claro que elas ficam bastante desconfiadas. Mas no encontro, Akane percebe que essa é apenas uma maneira de Ayato fazer com que ela compartilhe seus problemas. Eventualmente, ela revela que vem de uma família incrivelmente rica, mas desde a morte de seu pai, ela é a única herdeira dos negócios lucrativos do pai, e sua mãe escolheu um noivo para ela e agora a pressiona para ter filhos e começar uma família.
Ayato, é claro, não quer que Akane vá embora e sabe que ela também não quer ir embora. As garotas que estavam ouvindo a conversa também concordam que Akane não pode ir embora e imploram a Ayato para fazer algo a respeito disso. Então, no dia seguinte, eles se encontram com a mãe de Akane para acabar com o casamento arranjado. Mas quando Akane não consegue expressar seus pensamentos e confrontar sua mãe, Ayato a repreende severamente, dizendo que ela precisa crescer e começar a defender a si mesma. Graças às palavras dele, Akane finalmente ganha coragem para desafiar sua mãe e dizer que ela não quer deixar o café. Surpreendentemente, sua mãe cede e diz a Akane que ela pode viver como quiser. Enquanto isso, as outras garotas continuam suas vidas no café família. As garotas ficam aliviadas ao ouvir que Akane vai ficar afinal. No entanto, ao sair, a mãe de Akane aponta animadamente que se Akane quiser se casar com Ayato, ela terá que derrotar as outras garotas primeiro, o que deixa Akane confusa. Pouco depois, Akane agradece a Ayato abraçando-o e promete fazer café para ele pelo resto de sua vida. Ayato, envergonhado, a adverte para não zombar dele e sai, encantado com a reação dela. Akane não consegue mais negar seus sentimentos por Ayato. Alguns dias depois, Akane surpreende Ayato ao perguntar repentinamente sobre seu futuro romântico. Envergonhado, Ayato diz que não vai pensar nisso até que o futuro do café família seja decidido. Ao ouvir isso, Akane aceita que não é o momento certo para confessar seu amor por ele, o que é ouvido por Shirojiku. Logo depois, a banheira da casa quebra, então o grupo precisa tomar banho em um banho público próximo, enquanto Ayato concorda em instalar uma nova banheira no local. No entanto, as garotas ouvem os homens conversando e ficam envergonhadas ao descobrir que Ayato é bem dotado. A conversa fica mais séria quando Akane informa a Rijo que planeja confessar seus sentimentos a Ayato em breve. Então, se Rijo também o ama, ela precisa deixá-lo saber em breve. Com isso, Rijo ganha coragem para finalmente confessar seus sentimentos a Ayato mais tarde naquela noite, embora instantaneamente afirme que está brincando. No entanto, Ayato fica envergonhado e desconfortável e repete que não vai pensar em romance até que o futuro do café seja decidido. Sem outra opção, Rijo aceita essa decisão, mas perde a paciência no dia seguinte quando vê Akane flertando abertamente com Ayato. Sua rivalidade é percebida pelos clientes, então Emma intervém para acalmá-las e forçá-las a se desculpar uma com a outra. Akane admite que provocou Rijo de propósito para que ela fosse sincera sobre seus sentimentos, e as duas concordam em ser rivais civilizadas a partir de agora. Enquanto isso, Ayato fica confuso e com medo de ter feito algo errado. Alguns dias depois, Ayato decide criar um novo item de menu, mas quando Akane e Rijo tentam ajudar, eles rapidamente percebem que Ayato não confia em nenhum deles por causa de seu recente comportamento de rivalidade. Mais tarde, no mesmo dia, uma irritada e embriagada Shirojiku confessa abruptamente seu amor por Ayato antes de desmaiar. Quando ela acorda, Ayato exige saber o que está acontecendo com ela. É quando o flashback de Shirojiku mostra que a vovó Sachiko era uma chefe excepcionalmente talentosa na Espanha, que até mentorou o pai de Shirojiku. Foi assim que eles se conheceram quando eram crianças. No entanto, a vovó Sachiko nunca quis que Ayato soubesse que ela teve que desistir do sonho de ser chefe para criá-lo. Apesar de não saber disso, Ayato sempre se culpou por arruinar a vida da vovó Sachiko. Mas Shirojiku tranquiliza, dizendo que a vovó Sachiko nunca se arrependeu de escolher criá-lo. E com isso, a determinação de Ayato se fortalece ainda mais, e ele decide que simplesmente não pode deixar o café família falir de jeito nenhum. Enquanto isso, as outras garotas, que estavam ouvindo secretamente, concordam com lágrimas em fazer o que for preciso para fazer o café prosperar, embora suas explosões emocionais só causem frustração em Ayato. Em um vislumbre do futuro, vemos Ayato alguns anos depois ainda trabalhando no café família, agora com sua filha adolescente, mas qual das 5 garotas ele acabou se casando permanece um mistério. Obrigado por assistir a esse resumo do anime, e espero vê-lo novamente nos próximos vídeos.